A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, mais uma porção da palavra de Deus, e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas tenho tirado. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós vemos aqui esse texto bíblico onde a epígrafe diz o nascimento de Moisés, né? Nós vimos aqui falando sobre o nascimento de Moisés. E aqui é capítulo 2 de Êxodo. Se você ler no capítulo 1 de Êxodo, e no versículo 6 diz que, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, e também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Então o rei do Egito, o novo rei do Egito, né? Aqui José já tinha falecido e surgiu outro rei no Egito que não conheceu a José, e a família de José, que tinha vindo para o Egito, né? No período da fome, né? Veio toda a família de José para o Egito, ali estavam se multiplicando. Nessa época José já era falecido, já tinha surgido outro rei no Egito, e o rei se assustou com a multiplicação do povo de Israel ali na terra do Egito. E no versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo diz que o rei do Egito falou às parteiras, né? Versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto das hebreias,
e a virde sobre os assentos, se for filho, mata-o, mas se for filha, então viva. Então ali o rei do Egito ordenou que as parteiras matassem as crianças que nascessem homem, para que não multiplicasse ali o povo de Israel na terra do Egito. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Então, meus irmãos, quando o rei do Egito viu que as crianças continuavam nascendo, aqui no versículo 22 do capítulo 1 de Êxodo diz: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, Faraó, né, o rei do Egito, ordenou que toda criança, né, que nascesse homem era para jogar no rio, né? A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, os filhos homem. Mas Moisés, quando nasceu, aqui no capítulo 2, que conta a história de Moisés, sua mãe escondeu a criança até 3 meses, até quando não pôde mais esconder. E aí, no versículo 3 diz: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Então a mãe da criança fez um cesto, né, uma arca de juncos. Juncos é uma planta que nasce na beira do rio, né? Uma planta parecendo, que se parece com bambu, com cana, né? Com capim. E ali ela pegou aquela planta e fez uma arca e colocou o menino dentro e colocou no rio, mesmo sabendo que a criança corria perigo, mas ela não tinha mais o que fazer. Ali aquele povo já estava sendo perseguido, começava ali a perseguição do povo de Deus, né? Do povo de Israel, ali no Egito. E aí, meus irmãos, aqui no versículo 4 diz: e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E no versículo de número 5 diz que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca, né, no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então Deus conduziu Moisés até a casa de Faraó, meus irmãos. E aí, aqui já no versículo de versículo de número 7 do capítulo 2 diz: então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama, né, das irmãs hebreias, que crie este menino para ti? Então ali era a própria irmã de Moisés, né, que falou isso, mas a filha de Faraó, sem saber, disse, né, ela falou ali, no versículo 8 diz: e a filha de Faraó disse-lhe: vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino,
E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Então Moisés, ele retornou para os braços da própria mãe. Aqui no versículo 9 diz: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. Ela foi criar a criança, meus irmãos, o próprio filho, e ainda recebeu o salário. E a mulher tomou o menino e criou. Então Deus, ele conduziu Moisés até a casa de Faraó. Depois a criança retornou para os braços da mãe, né? Que pôde criar Moisés e ainda recebeu um salário. Então a mãe de Moisés, ali quando ela colocou aquela criança no rio, naquele cesto, ela assumiu um grande risco, né? Ao colocar a criança naquele cesto. Qualquer coisa poderia ter acontecido, mas ela confiou na bondade de Deus para cuidar. E o Senhor, ele usou o ato de coragem dela para começar o plano de salvação de seu povo no Egito. Deus, ele pode executar seu plano para nossas vidas com apenas um pouco de fé da nossa parte. Focar em nossa condição humana pode impedir-nos de agir, porque a situação pode parecer humanamente impossível. Mas centrar nossos pensamentos em Deus e em seu poder ajudará a abrir novas possibilidades. Afinal, no capítulo 18, versículo 27 de Lucas, a palavra de Deus diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Amém, meus irmãos? Então Moisés, ele sobreviveu à chacina de Faraó. Moisés, ele não se afogou naquele rio e Moisés sobreviveu aos ataques de crocodilos. E eu vou estar encerrando esse áudio, pedindo a Deus que Ele continue nos abençoando, continue nos protegendo. Amém? Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, meu Deus, eu quero te entregar a minha vida, Pai. A vida de meus filhos, a vida de toda a minha família em tuas mãos, Pai, te pedindo que o Senhor faça, Pai, aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. Senhor meu Deus, eu te peço também, Pai, proteja, guarda, Pai, e proteja todo aquele que vai estar ouvindo esse áudio, Pai. Eu te entrego também, Pai, neste momento a vida de todo aquele, Pai, que vai estar ouvindo esse áudio. Que o Senhor estenda, Pai, tuas mãos santas sobre cada um deles, Pai, guardando e protegendo, Pai, livrando eles de todo mal, Pai. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, supre cada necessidade, Pai, em cada área, Senhor, dos teus filhos. Eu te peço, Senhor, continua nos abençoando, continua nos protegendo, Pai, que tudo seja feito conforme a tua vontade em nossas vidas. Eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.